fica difícil você se desvincular daquela pessoa. E assim você acaba se machucando com essa relação. Terceiro motivo pra gente fugir, o próximo motivo pra gente fugir desse papel de ficante é que mesmo não podendo cobrar nada, esse sentimento, então, ele começa a aflorar dentro de cada um de nós, e a gente muitas vezes não consegue segurar isso, Afinal, você é ser humano, você sente as coisas, não tem como você ficar saindo. Algumas pessoas até conseguem, mas dificilmente, principalmente a mulher que se envolve mais facilmente, ela consegue se envolver por um tempo com a pessoa e simplesmente passar a não sentir nada, A tendência é que você vá se envolvendo com o tal do ficante e você vá se entregando e de repente quando você se frustra, você fala, caramba, não devia ter, aí surgem aqueles arrependimentos e aí você fica naquela dependência da pessoa, fica difícil você se desvincular daquela pessoa e assim você acaba se machucando com essa relação. É uma relação, na verdade, quase autodestruidora, porque aquilo vai te machucando aos poucos, sem teoricamente você poder fazer nada, e aquilo vai te frustrando, vai te gerando ansiedade. Eu acho que só quem já passou pelo papel da ficante, onde o cara demora um pouco pra te assumir, ou então ele simplesmente não te assume, só quem passa por isso sabe a ansiedade que isso gera, sabe o transtorno que isso gera nas nossas vidas. Um outro motivo pra ainda fugir desse papel é que como vocês não têm nada, por mais que no seu inconsciente você ache que tem algo com a pessoa, principalmente se você já tivesse entregado a fundo pra essa pessoa, o nosso corpo ele meio que não entende, ele acha que a gente tem algo com a pessoa, mas não há um compromisso de fato. Como vocês não têm nada, isso dá uma abertura para que este homem se envolva com outras mulheres. E o ser humano ele não nasceu para essa poligamia, por isso que a gente fica tão mal de ver um homem que você tá conversando, com que você tá ficando, descobrir por terceiros, ou por ele mesmo, ou por uma simples foto de Instagram, que ele está com outra mulher, quanto isso nos machuca, porque o ser humano ele não foi feito pra poligamia, o ser humano ele não é feliz assim, por mais que muitas vezes até você já tenha mentido pra você mesma, não tem problema, a gente só fica, não tem envolvimento, não tem sentimento, ele fica com outras pessoas, mas eu também fico com outras pessoas. No fundo, você sabe que isso não te traz uma felicidade. Pode até ser prazeroso em alguns momentos específicos, mas esse prazer ele acaba. E quando ele acaba, você é obrigada, você é forçada a se instalar na realidade, a ver a realidade diante da sua frente ali. Você acaba ficando frustrada, você acaba ficando triste. Essa que é a verdade. Um outro motivo para você fugir desse papel de ficante é que enquanto este homem que não te assume, ou esse homem que você tá só passando tempo, ocupa esse cargo de homem na sua vida, dificilmente um cara bom, um cara que pode realmente te assumir, um homem que possa te valorizar, dificilmente ele vai chegar até você. Então, esse homem disposto, esse homem provavelmente maduro, que faria de tudo para estar ao seu lado, faria de tudo para te fazer a mulher mais feliz do mundo, dificilmente ele vai chegar, porque esse cargo de homem do seu lado já está sendo ocupado por um homem mais ou menos, por um homem que tá ali só fazendo hora. É necessário que você desocupe esse lugar. Se esse ficante ele não vale a pena, você já viu que essa coisa não vai pra frente, é um homem que não te assume, ou é um homem que você não se vê no futuro, você começou aquilo ali por uma curtição, não vale a pena continuar nisso. Porque eu sei que o relacionamento, a nossa vocação, acredito que dificilmente tem alguma religiosa aqui, Tem uma ou outra que assiste a aula, mas dificilmente tem uma mulher com a vocação à vida religiosa aqui. Então, se você está aqui hoje, muito provavelmente a sua vocação seria o matrimônio. E quando a gente não exerce, quando a gente não corresponde ao chamado da nossa vocação, ou quando algo ali não está certo, está em desordem, é algo que desregula o resto da nossa vida. A gente vai ter uma aula sobre isso aqui, sobre esse ponto central que estabiliza ou desestabiliza todo o restante. Desestabiliza o nosso trabalho, a nossa relação com o outro, a nossa relação consigo mesmo. Às vezes a gente pensa, não, o ficante ele não é nada, isso aqui não é irrelevante na minha vida. Mas no fundo, isso pode sim causar um estrago biográfico, na sua biografia. E não há nada mais importante em nossas vidas do que isso. A nossa biografia, a nossa personalidade, toda essa nossa história que vamos construindo. Então, o homem que provavelmente estaria disposto a construir um relacionamento sólido e planejar um futuro com você, ele não vai chegar se esse cargo estiver sendo ocupado por um homem mais ou menos. Afinal, aquele lugar ele já está meio ocupado, Ele não está nem ocupado inteiro e nem totalmente desocupado. E o ser humano com uma personalidade madura, o homem com uma personalidade robusta, ele não vai querer dividir.
aquilo que tem valor pra ele. Ele vai querer uma mulher só dele. E principalmente se você for de uma cidade pequena, nem cidade pequena, assim, pelos meios, né? A gente fica sabendo de uma coisa ou outra. Ah, fulana tá ficando com fulano. Esse cara muitas vezes não vai querer nem se envolver, não. Eu vou entrar no meio dessa bagunça? Não quero isso pra mim. Às vezes tem até um homem te olhando ali de longe, meio que esperando desocupar aquele cargo, mas ele não vai esperar pra sempre. Ele vai procurar uma mulher pra realmente construir algo na vida dele. Agora vamos pensar por outro lado, né? Você tá ali com o ficante, esse homem, ele é alguém com quem você gostaria muito de construir algo, não é, né? Ele tem todos os valores e eu queria muito construir um futuro com ele. Eu quero investir nisso. Eu realmente gostaria que desse certo. Vamos parar pra pensar aqui, por que o homem geralmente não assume a mulher? Por que o homem não te assume? Os homens, eles têm uma certa necessidade de segurança com a mulher. Isso é natural do homem, tá? Ele tem essa necessidade de variedade, né? Essa parte animal. Aqui eu tô falando daquele nível mais primitivo do ser humano. Não tô falando ainda de virtudes, de olhar valores, não. Aquela coisa mais rasa, a parte animal. Os animais são assim, né? Pega o leão lá no reino animal. Ele gosta ali da variedade, né? Ele não fica com uma leoa só. Ele fica com várias. Então, se ele precisa da segurança, ele tem a segurança quando ele conquista um território. Seria aqui quando ele já consegue aquilo que ele precisava da mulher. É por isso que ele vai tentar te conquistar. O homem, né, aquele homem que é sempre voltado para ação, sempre voltado para conquista, ele vai cada vez mais tentar te conquistar para ter a segurança de que você está com ele. Então, esse homem de início, ele vai tentar assim te conquistar, te dominar. Ele pode até muitas vezes fazer alguns convites a mais para você. E aí é onde algumas mulheres reclamam: ela porque ele me convidou para ir até a casa dele, porque ele tentou dormir comigo. Gente, prestem bem atenção. O homem, ele sempre vai tentar de tudo. Claro que o homem vai tentar. E ele vai observar se você vai ceder. E é aqui onde a mulher vai ditando essa regra, onde ele faz às vezes um convite já de cara para ir para casa dele. Vocês não têm um compromisso firmado. Talvez seja a hora de falar: nossa, eu prefiro ir para um restaurante. Calma que aqui no final a gente ainda vai chegar nesses pontos de como ir colocando essa régua ali para esse homem. E aí aqui nesse ponto da conquista, se você acaba cedendo demais para alguém que não é nada seu, lembre-se, seu ficante ele não é nada, aqui ele já vai ter conquistado, aqui ele já vai estar seguro de que ele tem tudo que ele precisava, de que você fica só com ele, de que ele nem precisou se esforçar tanto assim, ele nem precisou te pedir namoro, ele nem precisou te pedir em casamento para ter algo a mais com você. Então se ele já conquistou aquilo, ele já está muito seguro daquilo, o homem ele realmente ele dá aquela enjoada. É claro que existem os casos atípicos, existem as exceções, mas na grande maioria das vezes é isso aqui que acontece. O homem conquista, ele fala: nem precisei me esforçar tanto assim. E em tudo na vida, a gente é assim, nós mulheres também somos de alguma forma. Tudo aquilo que a gente demora um pouco mais pra conquistar, a gente dá mais valor. Tudo aquilo que é fácil demais, a gente não dá tanto valor assim. Que a gente não pode nem reclamar dos homens, porque nós mesmas somos assim. E aí aqui, depois de você ter cedido vários benefícios que você não deveria dar pro ficante, seja estar muito disponível ali nas mensagens, seja já ter dormido com ele, seja já ter ido à casa dele, ter conhecido a família dele, seja ter assumido ele pra todo mundo, apresentado pra todas as suas amigas, a sua família, sem de fato ter algo concreto com ele, esse homem ele tá muito seguro de que você já está na dele. Ele já conquistou esse território. E aí lembre-se, é uma tendência do homem: eu já conquistei isso daqui, agora eu preciso voltar para aquela minha variedade. Eu já tenho essa aqui, agora eu vou conquistar outra que eu ainda não conquistei. Então, quando você cede muitos benefícios ao ficante, sendo que você não deveria, como uma ultra disponibilidade, você sempre ir de encontro a ele, você contar como foram as 24 horas do seu dia, dando satisfação de cada coisa que você faz, sendo que esse homem ele não é nada seu, ou seja, até dando passos a mais, seja vendo ele todos os dias, até muitas vezes dormindo com ele. Isso aqui no inconsciente dele vai gerar o seguinte conceito: opa, aqui eu já tenho esse território 100% conquistado, isso aqui já é meu, eu nem precisei me esforçar tanto assim, agora eu vou para a variedade, agora eu vou buscar outras coisas, porque lembre-se, o homem não dá valor naquilo que ele conquista facilmente. Por isso que muitas vezes as mulheres ficam se perguntando: o que eu fiz de errado? Na grande maioria das vezes é porque elas foram conduzindo isso, dando esses benefícios do ficante, sendo que ele não era nada. Dando benefícios às vezes de um namoro, dando benefícios às vezes de um casamento. Pode ser por isso? Pode. Há casos ainda que o ficante ele simplesmente não quer. Você pode ter feito tudo direito, a gente tem que lembrar disso, que a gente não pode se colocar num pedestal, achando que a gente é a última bolacha do pacote. É claro que a gente tem que se valorizar sim, não entregar o nosso coração,
coração, a nossa alma, o nosso corpo todo para aquele homem. Mas a gente deve sim entender que a pessoa pode simplesmente não estar interessada por você. A gente tem que lembrar disso. Assim como muitas vezes aparece um homem à sua porta e você simplesmente não está interessado. Você simplesmente não quer. Você tem esse direito. Então aqui a gente vai estar trabalhando apenas um desses fatores, né? Essa parte da mulher ir conduzindo esse relacionamento.